Nada pessoal. Com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. E nesta semana, nós vamos fazer uma reapresentação dos dois principais contendores, dos dois principais adversários da última eleição municipal. Abílio Júnior, que perdeu a eleição, e o que se indaga é o seguinte: Abílio deixou de ganhar? Emanuel ganhou? Ou foi Abílio que perdeu para o Emanuel? O Abílio Júnior vai ter que explicar isso. E também um mix da entrevista do Emanuel Pinheiro, que deixou muito claro que o Mauro Mendes vai ter adversário político nesta campanha eleitoral. E deixou claro também que ele, Emanuel, vai enfrentar o Mauro Mendes. Assista, portanto, Abílio e Emanuel, Emanuel e Abílio, os dois contendores da última eleição municipal. Um abraço e até a semana que vem. Assim que as urnas foram encerradas, um brevíssimo comentário, porque esta talvez seja a primeira entrevista que o Abílio vai dar depois da eleição. Mas ele fez um comentário dizendo o seguinte: não tenho do que me envergonhar, destacou Abílio logo após a derrota nas urnas em 2020. O candidato do Podemos fez uma live logo após a derrota e culpou as fake news. Afinal, quem derrotou Abílio? Foi a oposição, as fake news ou o próprio Abílio? Com a palavra, Abílio. Pergunta profunda, né? Bom, eu acredito que são um conjunto de fatores. Não existe ninguém que ganha com um fator único e ninguém que perde com um fator único. Há um conjunto de fatores. Há um posicionamento meu também em relação ao período eleitoral. Há um derrame de dinheiro que aconteceu na véspera da eleição. Há os fake news. Há debates mal conduzidos da minha parte também, e também da emissora do qual eu fui participar, que acabou distorcendo alguns fatos. Então, assim, são uma série de fatores. Hoje, por exemplo, eu já fiz diversas reanálises de tudo como foi, como que eu conduzi. E percebo que eu resumi mais ou menos na seguinte síntese, né? É preferível para esses 51% que escolheram o atual prefeito, é preferível que se escolha um cara que não tenha uma moral tão ilibada como a dele é meio ofuscada, mas que é amável, do que aquele que tem uma moral voltada a combate à corrupção, honestidade e tudo mais, mas que de certa forma eles entendem como arrogante. E o dinheiro também faz parte do processo, ele acaba conseguindo transformar aquela rejeição ou aquele desgosto de determinado candidato num voto plausível para conseguir o resultado na urna. Você acha que o eleitor se vendeu? Não é só acho que o eleitor se vendeu, existem muitas formas de se vender. O cara se vende por um cargo, o cara se vende pela manutenção do emprego, o cara se vende por uma cesta básica, o cara se vende de diversas formas, o cara pode se vender. Inclusive por interesses políticos, ou empresariais, ou comerciais. Existem muitas formas disso acontecer. Eu lembro de uma hora que alguém chegou e falou: Abílio, se você não falasse dos 3.000 servidores que você queria mandar embora, talvez você hoje você fosse prefeito. Mas e o vídeo do paletó? O cara colocando dinheiro no paletó não era um escândalo maior do que eu falar da redução da máquina pública e dos 3.000 servidores? Agora, Abílio, com relação aos servidores públicos, recentemente, aí eu quero voltar à questão do tom. Quer dizer, que está muito associado à sua imagem, um tom agressivo, debochado. Uhum. E, recentemente, com relação aos servidores públicos, na volta ao trabalho presencial e tudo, você fez uma postagem dizendo assim: aí, cambada, acabou a maré mansa, acabou eles vão ter que voltar a trabalhar, né? Mas ao se referir assim, chamar os servidores de cambada, você não está reafirmando essa questão aí de uma desconfiança em relação a essa certa imaturidade ou esse tom agressivo? Olha, depois do período eleitoral, Pedro, eu cansei de tentar agradar todo mundo.
Vamos deixar bem claro. Antes do período eleitoral, eu tentava agradar. Tentava mesmo. Eu sabia que tinha uma parte do servidor público que é responsável pela má gestão. Ninguém rouba sozinho, ninguém faz as coisas erradas sozinho. Existe uma parcela do servidor público que é corresponsável de uma gestão, às vezes corrupta e às vezes ineficiente. E a postagem que eu fiz, falando, e aí cambada, tá na hora de voltar a trabalhar? As pessoas leram só esse trecho, mas ela estava bem específica. Ela dizia o seguinte, antes dessa frase. Ela dizia, você que gosta de trabalhar, você que gosta de fazer a coisa certa, você que ajuda a Prefeitura de Cuiabá, essa mensagem não é para você. Essa mensagem é só para quem não gosta de trabalhar, para quem é funcionário fantasma, para quem não gosta de bater ponto, para quem não gosta de ir no serviço. E fica usando da pandemia como motivo de desculpa para dizer que não está indo por causa do período da pandemia. Mas o cara não está indo no serviço por causa da pandemia, mas está indo no shopping, está indo na praia, está indo para tudo quanto é lugar. Isso é uma hipocrisia do caramba. Porque o cara fica usando essa desculpinha de pandemia para não ir trabalhar, mas está curtindo a vida, como se fosse uma férias. Então, justamente eu coloquei. E aí, cambada, acabou as férias. Com a vacinação, o serviço deve voltar. E voltando o serviço, eu vou cobrar a folha-ponto desse servidor que não está indo trabalhar. Recebi diversas denúncias de gente falando, estou de home office. O cara está lá na praia, curtindo a praia e falando que está de home office. E tem muito servidor. Agora, tem muito servidor que é bom servidor. Eu conheci servidores excelentes, principalmente na área da saúde. Pessoas que trabalham 3 turnos. Enfermeiros que ganham muito mal, por exemplo, que tem que trabalhar em 3 lugares diferentes para poder conseguir se manter. A prefeitura não está dando um bom salário, o cara tem que trabalhar na prefeitura, no velho pronto-socorro, depois o cara trabalha num outro contrato no HMC, e depois o cara trabalha ainda num hospital particular. Poxa, tem muita gente boa lá, mas também, infelizmente, tem muito porcaria. Agora, em desdobramento, Abílio, com relação ao paletó, aquelas imagens, ao vídeo, mostrando o prefeito de Cuiabá, então deputado estadual, enchendo os bolsos de paletó de dinheiro vivo, caindo dinheiro pelo paletó, pelo chão. Você acredita que o eleitorado cuiabano não levou em consideração esse aspecto da corrupção, como se acreditava que isso fosse ser levado a sério, levado com um pouco mais de atenção? E qual é o futuro? Qual é o desdobramento? Você ainda acredita no Ministério Público, na Justiça, de que aquelas denúncias, se comprovadas, aquele vídeo e a origem do dinheiro, se isso possa ser efetivamente chegar a um denominador final, ou seja, ao julgamento e à condenação do prefeito? Olha, eu pessoalmente não acredito, não. Por quê? Não acredito no Ministério Público. Primeira coisa, não acredito no Ministério Público. Do Estado de Mato Grosso, não acredito no Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Acreditava bastante no Tribunal de Contas, hoje também já não acredito mais tanto no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Mas por que isso? Denúncia não falta. Denúncia não falta. Cadê? O que virou da Operação Sangria? O cara foi preso, pô. Teve provas. O que virou da Operação Sangria? Até hoje. Eu não acredito muito no Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Eu fiz diversas denúncias para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Até hoje eu não vi acontecer. Talvez, se eu fosse o prefeito, o Ministério Público funcionasse melhor. Porque eu não faço parte do grupo político que hoje tem lá no Ministério Público. Eu não faço parte das alianças ou do relacionamento político que tem lá. Eu não bajulo nenhum promotor, não tenho um relacionamento de parentesco com nenhum promotor. Hoje eu não mando mais denúncia para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e nem aconselho mandar. Eu falo para a população cuiabana, quer denunciar? Denuncia no Ministério Público Federal, denuncia na Polícia Federal, denuncia em outro lugar. No Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nem perco meu tempo. Não mando nada mais para eles, eu mandei, tudo que eu mando é indeferido, tudo que a gente manda de denúncia, eles arrumam um motivo e indefere, e agora estão querendo me investigar por abuso de poder em fiscalizar o Hospital São Benedito quando eu era presidente da CPI da Saúde. Lá na frente agora criaram um inquérito para me investigar se eu tive algum abuso de poder, abuso de autoridade lá dentro. Mas as denúncias que a gente mandou para eles não andam. Está faltando médico, está faltando insumo, está faltando um monte de coisa.
E você vê lá aquelas conversinhas fiadas, matériazinha na imprensa, mas não manda. Quase tudo é TAC, quase tudo é TAG. Termo de ajuste de conduta, termo de ajuste de gestão. Eu não acredito mais. Eu acho que o Ministério Público deve estar muito mais preocupado com seus iPhones, com seus benefícios e seus privilégios do que, de fato, produzir resultado para a população. Eu não vejo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso resultado pelo custo que ele tem. Abílio, vamos sair agora de Cuiabá para Brasília. Eu quero que você analise a performance, o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, você como um dos nomes do bolsonarismo aqui em Cuiabá, com relação ao combate à pandemia. O ministro Gilmar Mendes esteve aqui no Nada Pessoal e disse que o Supremo foi claríssimo com relação às atribuições, às responsabilidades do presidente da República, que cabe ao presidente da República coordenar o esforço nacional junto com prefeitos, junto com os governadores, no combate à pandemia. Ele fez isso de maneira competente, na sua opinião? O que o Supremo fez e o ministro disse, que foi claríssimo, ele fez o seguinte: ele pegou o presidente da República numa esfera federativa e colocou no mesmo nível de um prefeito. E falou, você cabe ao Ministério da Saúde, cabe ao presidente coordenar. Coordenar. Não coordenar no sentido de coordenar tudo, mas de coordenar. E ele coloca isso na seguinte situação: o presidente tem que ajudar os prefeitos e governadores nas medidas que eles vão tomar. Só que o presidente, como que faz isso, sendo que o prefeito chega e fala, eu não quero isso? Que nem o prefeito de Cuiabá, no começo da pandemia, emitiu um decreto que, para ajudar a resolver o problema do Covid, reduzia o número dos ônibus. As pessoas começaram a andar mais aglomeradas no ônibus. E ali começou a aumentar o número de pessoas infectadas. Reduziu o horário de funcionamento do comércio, aglomerou mais no centro da cidade em determinado período. Aquilo ali aumentou mais ainda o número de infectados. E outras medidas que o prefeito tomou que acabou aumentando o número de infectados. Qual a responsabilidade que o presidente da República tem, sendo que ele não pode interferir na decisão do decreto do prefeito? Porque se o presidente da República hoje e o Ministério da Saúde hoje fosse dar uma medida, e eles fizeram decretos naquela época, não faça isso. E eles fizeram. Mas olha, é muito Existe bom. uma briga política entre o Dória, que é um governador, querendo uma projeção voltada à eleição presidencial em 2022, e qual é a coordenação que o Dória quer junto com o governo? Ele quer uma disputa política em cima da pandemia. Eu sei, mas você não respondeu se o Bolsonaro foi bem ou não na sua competência. Você já foi prejudicado pelo Supremo? Supremo? Não, só concluir a pergunta. Na competência dele. Por exemplo, ele recomendou tomar cloroquina. Correto. Tá? A ciência do mundo inteiro já disse que não vale absolutamente nada. Descobriu-se agora que ele mandou a Fiocruz produzir cloroquina, que o Exército produziu cloroquina, que gastaram mais de 300 milhões de cloroquina. Cloroquina mais matou do que salvou gente na Covid. Mandou tomar ivermectina, como se ele fosse médico, receitando. Mandou tomar ivermectina. O laboratório que fabrica a ivermectina, o laboratório, dono da ivermectina, veio ao público para dizer o seguinte, a ivermectina não tem efeito na Covid. Ele disse que o distanciamento social não era para acontecer. E relutou a questão da vacina. Então vamos lá. Só para complementar, quando diz assim, o negacionismo, e vamos falar de performance, ninguém nesse país fez mais vídeos, apareceu mais em cena, desconsiderando a questão do afastamento social, negando a necessidade do uso de máscara, do que o presidente da República. Tá certo. Olha só. Vamos por parte. Nada pessoal com o seu posicionamento contra o presidente da República. Nada pessoal. Mas vamos por parte. Parte 1. O que o presidente falou de cloroquina, azitromicina, o protocolo precoce, que foi até instituído pelo próprio Ministério da Saúde, não é só o presidente que fala. Tem diversos médicos defendendo isso, inclusive há doutores na área da medicina que estão defendendo isso. Ah, mas cita um. Vou citar um daqui de Cuiabá. Doutora Cristiane Oliveira, que junto com médicos
aqui no nosso município, que é o MT contra o Covid, acabaram receitando. E hoje a Arena Pantanal faz isso. Se você vai lá na Arena Pantanal e faz o estudo, faz um exame de Covid, se detectar que tem Covid, te dá um kit Covid com cloroquina, com azitromicina, com zinco, com ivermectina. Te dá esse kit Covid. Lá na Arena Pantanal. Se você for na Prefeitura de Cuiabá, fez a mesma coisa. Criou o kit Covid pela Prefeitura de Cuiabá. Mas se o Bolsonaro está dizendo que isso não funciona, se ele estava dizendo que isso funciona... Não, se ele está dizendo que isso funciona, e os infectologistas mais famosos do mundo estão dizendo que não funciona, então o governo do estado é incompetente, o prefeito é incompetente, todo mundo é incompetente por também colocar esse protocolo? Ué, porque a prefeitura colocou o protocolo, distribuiu os kitzinhos, o prefeito foi lá fazer foto, fazer vídeo dizendo que estava distribuindo o kit com medicamento. O governo do estado foi lá e fez a mesma coisa. Por quê? Porque alguns profissionais da saúde, alguns médicos da saúde, estavam dizendo que funcionava. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação e também que anunciasse o seu posicionamento. A avaliação é o seguinte: durante um debate na televisão, o senhor teve a infelicidade, na minha opinião pelo menos, de dizer o seguinte: olha, mesmo sendo mulher, referindo-se a Gisela, as mulheres influenciaram negativamente na sua eleição? Olha só, por parte. Primeiro, eu acredito que eu cometi um erro que o Bolsonaro talvez também tenha cometido. Se eu tivesse uma oportunidade de chegar e falar: Bolsonaro, vou dar uma dica para você de quem perdeu, no mesmo processo que você cometeu para ganhar. Aqui em Cuiabá, eu não estava numa disputa entre esquerda e direita, como o Bolsonaro estava a nível nacional. Então, o posicionamento do Bolsonaro a nível nacional como candidato a presidente estava no momento de esquerda e direita. Aqui no Mato Grosso, não. Estava no Abílio se dizendo ser de direita e o Emanuel dizendo ser de quem votasse nele. Se alguém chegasse nele dizendo que é de direita e votava nele, ele era de direita. Se pedisse de esquerda, ele era de esquerda. Então era ele preocupado em ganhar a eleição e eu preocupado em manter uma bandeira ideológica. Isso traz um problema. Eu acredito que essa busca por uma bandeira ideológica ela é muito bem representada no legislativo. No executivo, não. Ele precisa ter uma visão um pouco mais ampliada. Eu me recusei, eu posso até dizer, eu não sou político. Eu fui um candidato que não é muito político, buscando ocupar um cargo que depende muito de política. Prova disso eu não quis sentar com o Botelho, que queria sentar comigo, queria discutir, ele é o presidente da Assembleia Legislativa, queria sentar comigo, conversar, ele queria me apoiar, e eu não quis ir lá falar isso com ele. A Janaína queria me apoiar, também não quis ir lá falar com ela. Outros grupos políticos queriam me apoiar, eu não fui até eles. O Emanuel não, o PT queria apoiar ele, vem PT. O PT foi lá, gravou vídeo e tal, agora a mulher do Barranco, o presidente do PT, está lá, trabalhando lá na prefeitura. Eu não fiz as articulações políticas que o Emanuel fez. Muitos partidos, como o PSL, chegou no Emanuel e falou: eu quero uma secretaria. O Emanuel prometeu, vou dar a secretaria. E não deu, mas ele prometeu. Mas a avaliação do mesmo sendo mulher, que avaliação Então, você faz? Isso influenciou na sua eleição? Não, isso foi um equívoco num debate muito mal posicionado e foi feito o recorte de uma pequena parte da minha fala. Não tem nada a ver. Aquilo que foi recortado e replicado não reflete a minha opinião ou sequer a verdade dos fatos, mas sim um mau posicionamento, como qualquer outra pessoa faz. Qualquer outra pessoa, em qualquer momento aqui, chega ao ponto de chegar e falar: olha, tal coisa. E a pessoa fala: pô, perdi, errei. Ah, mas isso é uma coisa do seu subconsciente. Talvez a expressão pudesse até ser alguma coisa do subconsciente, mas não reflete a minha opinião de fato. E hoje nós vamos entrevistar o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. É que Emanuel Pinheiro, que acabou de ser reeleito prefeito de Cuiabá, é candidato a governador do estado. O senhor é mesmo candidato a governador? Prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, Otero, Pedro Pinto, a todos os internautas que acompanham aqui o Nada Pessoal, do PND Online, é um prazer enorme estar aqui. E também só faltou duas coisas na minha biografia, Otero, o mandato de deputado estadual, em 2010 e 2014, que eu tinha mais novo, foram 4 mandatos de deputado estadual. Então, E que você é Dom Bosquino. E que eu sou Dom Bosquino também, outro ponto que faltou aí. Olha, Otero, só se Deus quiser.
se Deus quiser, eu serei candidato a governador. E ele vai saber revelar isso para mim. Eu sou candidato a fazer um grande mandato como prefeito da capital, concorrendo comigo mesmo, né? Até porque eu encerrei o meu mandato com 86% de aprovação popular, segundo o IBOPE. Então, não é fácil você superar essa marca. Agora, o que eu defendo é um projeto alternativo de desenvolvimento econômico e social que está aí. Isso é o que eu digo, independente de nomes. As forças políticas, partidárias, o segmento organizado da sociedade apresentarem um projeto de desenvolvimento econômico e social para Mato Grosso que não persiga os servidores públicos, que não humilhe o setor produtivo, que não sacrifique aposentados e pensionistas, que não trate a sociedade com arrogância, com destempero e com crueldade, que construa pontes e não paredes na relação com a sociedade como um todo e que tenha a prática de dialogar e não de criar crises. Então, um resumo bem simplista do que está aí. Eu defendo um novo modelo de desenvolvimento econômico, social e humano para o Estado. O que está aí é um jogo de mídia. É um jogo de mídia, não fez nada, não disse a que veio até agora, a não ser gerar crises e mais crises, perseguir professores, humilhar servidores, praticar a desmoralização dos serviços públicos, certo? Buscar criar instabilidades para a sua própria gestão e com arrogância e prepotência achar que pode administrar com um pequeno grupo que administra para poucos. Prefeito, o senhor tem um discurso claramente assim. O senhor não anuncia sua candidatura, mas é claramente um discurso de oposição ao que está aí. Isso. Né? É ao que está aí. E diz que é preciso ter principalmente a capacidade de diálogo. Né? Então, é evidente que quem prega isso deve ter essa característica em si. Né? O senhor se julga com capacidade de diálogo. Se o senhor acha que tem capacidade de diálogo, como explicar que o seu partido está espatifado e não lhe apoia? Vou detalhar. Janaína Riva está com a briga com o senhor, com o Fayad, com o deputado Juarez Costa não lhe apoia. O ex-deputado Silvano não lhe apoia. O MDB todo está errado. O MDB, que é o seu partido, está fracionado e está dividido. Como é que junta esses cacos do MDB? O que provocou esses cacos? Foi a declaração do senhor que eles traíram quando o senhor disputou a eleição? Bom, o povo está comigo, né? A maioria do povo está comigo. Então, isso já seria a primeira resposta ao meu partido. O problema, Tero, é que houve aí... eu não digo que o partido está espatifado. O problema é que o partido não teve a humildade de reconhecer que errou. Na ânsia de ser um partido serviçal ao governador Mauro Mendes, promovendo uma traição contra o seu aliado, o seu correligionário candidato à reeleição à prefeitura de Cuiabá, na ânsia de servir ao governador, o partido algumas lideranças do partido, certo? Buscou aí acabou provocando a deterioração política do MDB, que eu entendo como uma oportunidade de reoxigenação. Certo? O MDB, o Juarez Costa, não está contra mim. Ele está comigo. Ele me apoia. Entendeu? Então, agora, os deputados estaduais eles defendem o governador do estado. E eu defendo a população. Eu quero resgatar a história do MDB, que o Carlos Bezerra representa muito bem. O MDB das ruas, o MDB do povo, o MDB que representa a democracia, a sociedade, que representa o clamor popular, que busca a justiça social, a inclusão social. Então o senhor não vai sair do MDB? Não vou sair, vou brigar, vou lutar até o último momento, porque é um partido que tem uma história rica, uma história linda, a maioria está conosco e algumas lideranças, certo, estão descaracterizando a história do MDB na Assembleia Legislativa num afã de ser serviçal ao governo Mauro Mendes e não ser representantes do povo, representantes da população mato-grossense. Prefeito, vamos sair um pouco dessa arena política e vamos falar de vírus e pandemia. O senhor falou aí em autocrítica, em crítica. Eu quero que o senhor faça uma avaliação
da gestão do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia, do governador Mauro Mendes e do prefeito Emanuel Pinheiro. O que está acontecendo de errado? E qual é o rumo, qual é a esperança que o cidadão cuiabano pode ter com relação a essa pandemia? Pedro, talvez tenha, eu acho que talvez planejamento, falta de planejamento, até porque ninguém esperava uma pandemia, né? Não estava no nosso plano de governo enfrentar a pandemia, ninguém imaginava. Então ela surgiu no último ano do meu mandato e no segundo ano do mandato do presidente da República e dos governadores de estado. Então eu acho que a falta de planejamento é um fator que acabou atrapalhando bastante. A falta de experiência para lidar com uma pandemia, como lidar com uma sociedade tão intensa, tão radiante, tão viva como a cuiabana, por exemplo, isso vale para todos, mas a cuiabana, quer dizer, como você lida com aquela situação. Todo mundo tem razão, todo mundo não tem razão, e você tendo que tomar decisões de Rita aqui, Rita lá, pressão para tudo que é lado, certo? Mas a gente teve que tomar uma postura, para ser bem uma posição. E para te responder bem objetivamente, eu digo o seguinte, com todos os erros e acertos, se não fosse o governo federal, se não fosse o presidente Bolsonaro, entendeu? E falo aqui com isenção, falo como gestor da capital. Cuiabá estava quebrada. Mato Grosso estava quebrado, o Brasil estava quebrado. Porque o que veio de recursos... Eu até falo que o presidente Bolsonaro, eu não sei quem faz a mídia dele, se você estivesse lá, com certeza ele estava carregado nos braços do povo aí, porque ele deu os recursos, ele segurou a onda para que a gente superasse a maior crise sanitária da história, do planeta, né, da história, e conseguiu arrumar adversários, uma inimizade enorme como se fosse como se fosse exclusivamente um negacionista. As palavras, a comunicação dele não corresponde às ações do governo dele. Só para Cuiabá foram 98 milhões de reais, fora a compensação financeira que teve ajuda do Congresso Nacional de 162 milhões de reais para a gente suportar a crise. São R$2.000 por dia de UTI, só de leitos de UTI. Prefeito, agora nada pessoal. Com relação a algumas críticas que alguns adversários fazem, no sentido de que o senhor seria um privilegiado, um político privilegiado em relação aos outros políticos, porque teria dentro do Ministério Público de Mato Grosso um prestígio, uma relação pessoal ou até familiar, que seria uma espécie de rede de proteção para o senhor em relação às investigações, a Operação Sangria, o episódio do paletó. Ou seja, esses políticos adversários morrem de ciúmes ou qual é a sua relação com o Ministério Público? Procede essa crítica? Primeiro que são, além de morrer de ciúmes, são mau caráter. A maioria esmagadora deles, não digo todos. Mau caráter, mentirosos, baixos, tomaram uma surra na urna. Eu gosto de falar assim, que uniu todo mundo, junto com o governador do estado, e todo mundo tomaram uma surra, entendeu? Em uma eleição sangrenta, mas o povo cuiabano, a maioria, continuou na verdade e continuou na humildade e numa gestão de realização e entregas. E é a resposta que eu dou para eles. Não tendo o que fazer, incapazes de levantar uma agenda positiva para Cuiabá, só trabalhando na agressão, na violência, na baixaria, começam a inventar. Não tendo o que falar, começam. Você já viu o Ministério Público proteger alguém? Você já viu com a autonomia funcional do MP? Você, o promotor é mais amigo do procurador. Tá bom, mas tem outro promotor, tem outro promotor, tem outro promotor, tem outro promotor. Eles são autônomos. Não protege ninguém, é conversa fiada. Nem Paulo está por cima, mas eles querem se referir a Paulo Prado, que é meu concunhado. E aí tentam jogar isso aí, não protege. O MP de Mato Grosso age como tem que agir. Quando é a favor, quando é contra, não tem essa, não passa a mão na cabeça de ninguém, não. E eu respeito muito a instituição, tenho bons amigos nelas, entendeu? Mas que não misturam, não. Quando eu sou cobrado terrivelmente pelo MP, tem o processo do MP contra mim, contra a minha gestão, e é normal. Então não tem qualquer sentido que as pessoas falam, mas cadê a prova? A Operação Sangria. Pode vir com delação 1000 vezes, não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso, já falei 1000 vezes. Esquecem de falar
Isso é importante, Antero, Pedro Pinto, vocês que fazem um jornalismo decente, vocês falaram, Operação Sangria, tudo começou na gestão de Mauro Mendes. Por que vocês não falam isso? Tudo começou. Quem construiu o Hospital São Benedito? Mauro Mendes e Pedro Táxi. Para quem Mauro Mendes deu a missão de construir e de administrar o São Benedito? Jorge Lafetá e Ruark Douglas, que fizeram, montaram, construíram e executaram e administraram. Tanto é que quando eu assumi, eu mantive a mesma equipe, eu só tirei o Lafetá 90 dias depois. Eu mantive a mesma equipe, respeitei os contratos, princípio da continuidade da gestão pública, mais de 3 mil contratos, respeitei todos. Mas quem contratou? Mauro Mendes. Quem administrou? Ruark e Jorge Lafetá, desde 2015. Aí querem botar a culpa em mim. Quer botar a culpa em mim porque o Ruark era meu secretário. Meu secretário porque era um grande técnico, um grande médico. Entendeu? Os problemas dele, ele vai responder. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí vocês querem, vocês que eu digo, você estava fazendo a pergunta, os mau caráter querem jogar para a imprensa, porque botaram na cabeça, entendeu? Que Emanuel Pinheiro tinha alguma coisa com o Ruark, e o Ruark, ora, pode fazer, pode ouvir, já está lá, já tem 2, 3 anos, não tenho nada com isso. Não tenho nada que desabone a minha gestão. Não tenho nada. Ah, teve secretário afastado? Teve, chegou em mim. Aí como não chegou, aí incapaz de reconhecer que Emanuel administra com seriedade, com rigor, esquema no MP, esquema, não tem esquema, não existe esquema com o Ministério Público. Eu não conheço. Isso vale a mesma coisa com relação ao episódio do paletó. É claro, tá correndo o processo. Eu não estou denunciado. Eu não fui denunciado. Entendeu? Eu não fui denunciado no começo da campanha. Por que vocês não falam isso? E aí até o MP Federal, né? MP Federal, mas cabe a ele estar lá, ué. Se está no MP Federal, o MP Estadual não pode abrir outro processo criminal, pode abrir por improbidade que abriu, que eu estou respondendo e que vou provar a minha inocência. Emanuel, a Assembleia Legislativa já aprovou o BRT. Vamos ter BRT quando em Cuiabá? Ou você continua defendendo o VLT, ou você acha que ainda pode vingar o plebiscito? Porque os deputados já disseram que não cabe mais plebiscito e tal. Por que o senhor é VLT contra o BRT? E só para complementar, se o Mauro Mendes amanhã mudar de posição, falar que é a favor do VLT, aí você vira BRT. Não, eu sou VLT mesmo, eu não mudo. Então não é nada contra o governador. Não, então por que o VLT é melhor que o BRT? Por que o BRT é melhor que o VLT? Não, estou perguntando, mas você defende a tese eu estou começando a defender. Tá. Por que o BRT é melhor do que o VLT? Ah, o VLT é o símbolo da corrupção e o BRT não pode ser? Ah, porque o que está por trás disso, desses que defendem o VLT? Olha, o que está por trás desses que defendem o BRT? O que leva? Você já gastou 1 bilhão e 100 milhões de reais. A obra está 60%, 70% executada. Tem 200, 300 milhões na conta há 8 anos da Caixa Econômica. Está tudo quase, falta pouco para terminar. Certo? Aí você para tudo para começar algo tudo novo, novamente, sem conversar com ninguém, sem falar por que da sua intenção. Ah, que o VLT é símbolo da... O VLT não, um monte de bandido é que roubaram lá e que paguem por isso, que se virem, que se paguem, que vão se defender e que paguem por isso. O VLT não. O VLT está funcionando no mundo moderno hoje, oferecendo o que é de melhor, de mais moderno e de mais eficiente meio de transporte para a população. Cuiabá não pode ter, tem que voltar para as carcaças velhas, a hora que já avançamos tanto. O que está levando, a pergunta tem que ser o contrário. O que está levando o governador a sozinho, com um grupinho, uma casta empresarial que nunca andou de ônibus na vida, que nunca conheceu o que é transporte público, que só anda de carro importado e ar-condicionado, querem decidir a vida de milhares de pessoas que dependem do transporte coletivo, sem ouvir ninguém? Ora, pelo amor de Deus, vai ter que ouvir, Antero. Vai ter que ouvir. Qual é a forma? Você quer fazer o VLT? Não precisa de plebiscito, já está aprovado, já está gasto, investindo 1 bilhão de reais. Vamos fazer o VLT. Ah, não. Eu preciso trocar para BRT. Então tá bom, então vai plebiscito. Você não tem autoridade sozinho
para decidir. Não tem. Nem você, governador, nem Emanuel, prefeito, nem Calil, prefeito. Mas ele falou que esse é o assunto da prefeitura e que ele já decidiu e que vai tocar a obra. Não vai tocar a obra. Não vai tocar a obra, governador. O senhor não vai tocar. O senhor não vai tocar. Primeiro que o senhor não conversa com ninguém, certo? O senhor não vai decidir sem ouvir os municípios. Não vai decidir. Ah, Emanuel perdeu, eu vou perder 10 vezes. Eu estou avançando. Eu estou dialogando e estou mostrando a verdade para as autoridades federais. O senhor não vai empurrar a goela abaixo da população cuiabana, essas decisões suas estapafúrdias, isoladas, feito com seu grupinho de amigos, sem ouvir ninguém, sem ouvir o maior interessado que é a população. Não vai. Passar por cima do povo cuiabano não vai acontecer enquanto Emanuel Pinheiro for prefeito de Cuiabá. Muito obrigado pela entrevista. Na quarta-feira, um novo Nada Pessoal. Nada Pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.